Quem tem aí a Bíblia online no celular, diga amém. Não é pecado, irmãos, tá? Pode colocar ela lá no celular. Aliás, eu acho que é uma honra para o brasileiro poder ter a Bíblia no celular. Sabe por que eu digo poder ter a Bíblia no celular? Porque existe países que é proibido. Se você resolver fazer um tour em alguns países por aí, a primeira coisa que vai ser pedido ao entrar em um desses países é a China, é para desinstalar o aplicativo da Bíblia. A gente pode usar, não é pecado. Eu prefiro a Bíblia de papel, que eu possa anotar, que ela nunca vai descarregar, e tantas outras coisas. Diga amém. Mateus, capítulo 26, versículo 58. Mateus 26, 58. Leia comigo. Diz assim: Pedro, porém, o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou entre os guardas para ver o fim. Diga: Pedro seguiu de longe, sentando para ver o fim. Versículo 69 diz: Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximou-se dele uma criada, e lhes disse: tu também estava com Jesus o Galileu. Pedro, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o pórtico, outra criada o viu, e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus de Nazaré. Ele negou outra vez, com juramento: não conheço este homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram: Pedro, verdadeiramente, também tu és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus, lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negará. E saindo dali, chorou amargamente. Diga amém. Sente, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Nós sabemos que esta passagem é a que antecede a crucificação. Esse movimento que antecedeu a crucificação. Aconteceram coisas que nos traz o ensinamento para a nossa fé hoje. Sabemos que Pedro era discípulo de Jesus, e que Pedro andou mais de 3 anos com Jesus, dormia com Jesus, andava próximo de Jesus, fazia parte da liderança de Jesus, estava próximo de Jesus. Mas um dia, diga comigo, um dia, Pedro resolveu seguir Jesus de longe. Olha o que diz o texto no versículo 58. O versículo 58 não fala de alguém que não conhecia Jesus. O versículo 58 não fala de alguém que não tinha nenhuma base do cristianismo.
O versículo 58 está falando de um dos maiores discípulos de Jesus. Se é que podemos falar isso, se tem maior ou menor. Está falando de Pedro. O texto faz questão de dizer: Pedro, porém, o seguiu de longe. E o texto encerra dizendo que ele seguiu de longe para ver o fim. É o que me deixa, é o que me chama a atenção, em saber que Pedro era um dos discípulos que andava com Jesus, porém num certo momento, numa certa fase da sua vida, do seu ministério, ele decidiu seguir Jesus de longe. Hoje estamos vivendo algo perigoso ou parecido com esse momento, com essa fase que o Pedro viveu. Não são poucas as pessoas que também hoje estão decidindo seguir Jesus de longe. São hoje os titulados, desigrejados. Um deles, uma dessa turma, é os desigrejados, que quer seguir Jesus de longe. Veja bem, o texto está falando de alguém que foi um bom discípulo. Pedro era uma boa pessoa, um bom discípulo, um bom seguidor, mas em uma fase, em um tempo, ele tomou essa decisão de seguir de longe, de ficar vendo o que vai acontecer, de ficar vendo aonde vai dar. Vou ver aonde vai dar, vou ficar daqui na minha e vou ver aonde vai dar esse negócio. Hoje, muitas pessoas estão vivendo essa fase perigosa. E eu falarei dos indícios hoje. Dos indícios que alguém que está seguindo Jesus de longe. Indícios de alguém que está seguindo Jesus de longe. E de repente, quando a gente começar a falar desses indícios, você esteja praticando um deles. Não olha para o irmão do lado, não ri para o outro. Deixa Deus falar com você. Diga amém. O versículo 69 do capítulo 26 mostra o primeiro indício de alguém que decidiu. Isso é uma decisão. Quando a gente decide andar com Cristo, é uma decisão. Quando a gente decide ficar longe, também é outra decisão. Aqui no versículo 69 está o primeiro indício de alguém que decidiu seguir Jesus de longe. Veja bem, não parou de seguir. Ouça bem, não deixou de seguir Jesus, só decidiu seguir de longe. Esse é o primeiro indício. Olha o que diz o texto. Pedro estava sentado fora no pátio. O que a gente aprende com isso? Pedro decide sentar fora do pátio. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Isso aqui tem uma lição espiritual poderosa. Lá atrás, lá no Velho Testamento, e nessa transição de Pedro, Jesus, Velho Testamento, Novo Testamento, ainda existia o pátio. O templo se dividia em algumas partes. No Santo dos Santos, no lugar secreto e no átrio, que era o pátio. O átrio era o lugar onde tinha o sacrifício, era onde o pessoal trazia os animais para serem sacrificados. Depois de Jesus isso mudou, mas até então tinha, até esse momento que o Pedro estava lá. Sabe o que me chama a atenção? Nem no pátio Pedro estava. O Pedro, olha o que diz o texto. O texto diz que o Pedro estava sentado
fora do pátio. Nem no pátio ele estava. O pátio era o lugar do sacrifício. Era o lugar que alguém que de repente pecava, e aí pegava lá o animal e levava lá no pátio para sacrificar. Começava no pátio, começava no sacrifício, depois vinha para a adoração, para o lugar secreto. Hoje o pessoal quer furar fila, né? Não quer sacrificar. Eu sei, o cordeiro não precisa sacrificar. Você tem que sacrificar por Jesus. Você tem que renunciar por Jesus. O primeiro indício de alguém que está seguindo Jesus de longe é esse: ficar fora do que está acontecendo dentro do templo. Ficar fora do que está acontecendo dentro da igreja. Ficar fora do que a igreja está fazendo. O que a tua igreja está fazendo? O primeiro indício de alguém que está seguindo de longe, está seguindo, é da igreja, mas está de fora do mover que está acontecendo, não quer se envolver com o que está acontecendo. É o primeiro indício de alguém que está seguindo Jesus de longe. Você consegue ler esse texto comigo? Era o Pedro, mas vamos colocar o nosso nome? Qual que é o seu nome? Diga seu nome aí, 1, 2, 3 e... Só escutei o do Assis. Diga o seu nome aí, 1, 2, 3 e... Agora já, né? Vamos ler o texto. Eu vou falar ora, aí você fala o seu nome. Não é o Pedro hoje, é o Cláudio, é o Assis, é você. Diga amém. 1, 2, 3, ora. Estava sentado fora. Olha, você consegue ler o seu nome e ver a gravidade? Ora, Cláudio estava sentado fora. Eu não quero sentar fora. Eu não quero ficar de fora do mover. Porque de fora, irmãos, é difícil receber. De fora, só a morte. Fora, não existe bênção. Estava um dia um jovem assistindo um culto, e ele estava na janela, cocheando entre dois pensamentos. Não sabia se ouvia o apóstolo ou se ouvia o que estava lá fora. Ele observava as coisas de fora. Eu estou falando do Eutico. Caiu, gerou morte. Aí lá foi, o apóstolo desceu, estou falando do Paulo, e orou. Eu acho que se fosse o Pedro ia dizer: está vendo? Fica aí, ó, fora, para tu ver, vai morrer. Aí o Paulo foi lá e orou, graças a Deus. Esse negócio de ficar de fora é o primeiro indício. Vai ter célula dia tal, aí o cara fica de fora. Qual que é o dia da tua célula? É tal. E aí tu foi? Eu fiquei de fora. Vai ter batismo. Quem crê e for batizado será... Quem crê e for batizado será... Só a metade entendeu. Deixa eu repetir de novo. Quem crê e for batizado será... Mas aí acontece o dia do batismo, eu fico de fora. Está fazendo o quê? Seguindo de longe. Ficar de fora do que a igreja promove é o primeiro indício de que está seguindo de longe. Agora, sabe o que me preocupa? Que qualquer um de nós corremos esse risco. Qualquer um de nós. Era o Pedro, irmãos. Foi o Pedro que seguiu de longe. Então, se o Pedro seguiu de longe, imagine eu e você. Por isso que a gente tem que vigiar, para não ficar de fora do mover da igreja. Quando Jesus morreu, eu disse: vamos para o templo, fique lá dentro, esperai, não fique de fora. Quem ficou de fora não foi batizado com o Espírito Santo, foi batizado aqueles quase 120 que estavam dentro do cenáculo. Não fique de fora do que a igreja está promovendo. Pedro estava no átrio. Se o pessoal tivesse ficado no átrio e não dentro do cenáculo, ou do tabernáculo, não teria recebido a promessa do Espírito Santo.
Primeiro indício de alguém que está seguindo de longe é este: gosta de ficar de fora. Ah, tem conferência. Vou ficar de fora. Ah, tem congresso dos homens. Dos homens eu nem sou mesmo. Não sei nem quem sou. Fica de fora. Congresso das mulheres. Não sei se eu ainda sou mulher. Fica de fora. Vai ficando de fora. Uma hora Jesus vem. Ou eu vou. Estando de fora. Seguindo de longe. Ei, seguir de longe vai me levar a fazer as práticas antigas. Pedro seguiu de longe, voltou a pescar. Não dá para seguir de longe, irmãos. Você foi chamado para estar perto. Você foi chamado para estar perto do seu pastor. Você foi chamado para estar perto da sua liderança. Você foi chamado para estar perto da sua igreja. Você foi chamado para estar perto de Jesus, para andar com Jesus. É para isso que você foi chamado. Pedro estava sentado de fora, fora do pátio até, fora do átrio. Um outro indício de alguém que está seguindo de longe. Versículo 72. Diz assim: ele negou outra vez, com juramento: não conheço este homem. Olha o que Pedro disse: eu não conheço esse homem. O que isso quer dizer? Pedro nega seu relacionamento com Jesus. Pedro estava lá fora. O próximo passo de quem fica fora é negar que tem um relacionamento com Jesus. Está ficando de fora. Aí o próximo passo é negar que tem relacionamento com Ele. Pedro nega seu relacionamento. Como já pensou? Jesus passou 3 anos e meio ali com Pedro. Pensa comigo aí. Eu sei, de repente você já assistiu aquele filme de Jesus, do Mel Gibson. Jesus, pensa ali, Jesus sendo entregue no cenáculo, os soldados chicoteando Jesus. Aí pensa, vamos parafrasear. Jesus está ali, apanhando. Aí ele dá uma olhada, e de lá o Pedro está dizendo: eu não conheço esse homem. Pedro dizendo: Pedro, eu que te escolhi, Pedro. É claro que ele não disse isso, mas pensa comigo, Pedro dizendo: não tenho nada a ver com ele. Pedro estava negando o seu relacionamento com Jesus. Não é diferente, é estarrecedor, mas não é diferente. Como tem gente hoje que nega o seu relacionamento com Ele. Como tem gente hoje que lá no trabalho sequer deu, a pessoa, o patrão, os amigos sabem que você está aqui hoje, que você veio à igreja, você é crente 007. Você nega o relacionamento com Ele. Você tem pavor que alguém descubra que você é Bíblia. Porque ser Bíblia é coisa, é cafona ser Bíblia. Você tem pavor de você errar o ambiente e dizer glória a Deus. Isso é só lá na igreja. Não era para falar aqui. Você tem pavor de errar o ambiente e dar um glória a Deus. Nega o relacionamento. Pedro negou o relacionamento que tinha com Jesus. Será que eu não tenho negado o meu relacionamento com Jesus? Uma das coisas, uma forma de negar é essa. Outra é que Jesus tinha mudado o ofício de Pedro. Pedro não era mais pescador de peixe. Pedro agora pescava alma. Só que Pedro nega o chamado. Quando Pedro diz: eu não tenho nada a ver com esse homem, eu não conheço esse homem, Pedro está dizendo: eu não tenho chamado,
Eu não sou pescador de homem. Pedro nega para Deus aquilo que Jesus tinha dado para ele. Será que eu não tenho negado o meu talento, aquilo que Deus tem me dado? Será que eu não tenho negado o chamado? Porque é através do meu chamado que eu vou alcançar pessoas. É através da escolha de Deus. Não foi eu que escolhi ele. A Bíblia diz que ele me escolheu. Eu decidi, não foi ele que te escolheu. Será que você não está negando essa escolha dele para ele? Negando o chamado, negando o talento, negando o relacionamento com Jesus. Pedro negou. Uma fase da vida do Pedro, ele negou. Isso me chama a atenção, que Pedro foi um bom discípulo, mas em uma fase dele, ele negou. Eu fico vendo a história, e a gente, querendo ou não, entra nela pela fé. A gente fica vendo passo a passo. Eu fico olhando esse momento que Pedro nega o relacionamento que ele tinha com Jesus. Eu imagino, a maior decepção de Jesus nem foi quando Jesus olhou nele e disse: tu está cheio de demônio, Pedro. Jesus tirou os demônios que estavam na vida do Pedro, irmãos. Jesus olhou para o Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Jesus tirou os demônios que estavam sobre a vida do Pedro. Jesus libertou o Pedro. Jesus mudou o ofício de Pedro. Mas aqui está a tristeza. Quando alguém nega, o mundo pode se levantar, irmãos. Satanás pode se levantar. Mas eu e você negar o nosso relacionamento com Jesus, acho que aqui mora uma das maiores decepções de Jesus. A maior decepção de Jesus não está quando Pedro puxa a espada e corta a orelha do Malco, o soldado. Não. Está quando ele nega. Se você está negando para Jesus o que Ele colocou na sua vida, no seu chamado, no seu ministério, você está com fortes indícios de que você está seguindo de longe. É discípulo, mas está longe. É discípulo, é filho de Deus, é aqui da igreja, mas está longe. Se senta lá fora, não se envolve. Vamos para o evangelismo, eu estou fora. Vamos para a célula, estou fora, eu sento lá fora. Vamos fazer a obra, irmãos, estou fora. Precisa de uma casa para fazer uma célula, eu nego o relacionamento. Não quero papo com Jesus e célula na minha casa, eu sigo de longe. Sigo de longe. Célula na minha casa, eu sigo de longe. Eu nem vou mais para a célula, que é para não correr o risco de um dia um líder querer colocar uma célula na minha casa. Estou de longe. Cuidado. Pelo amor de Deus. Um outro indício de alguém que está seguindo Jesus de longe. Está aqui no versículo 74. Versículo 74 diz assim: então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. De novo. Mas eu quero me deter aqui quando o texto diz que Pedro começou a praguejar. Pedro praguejava qualquer semelhança dele com Jesus. És tu és Pedro, tu és um deles. E ele começou a praguejar.
Você vai lá no Aurélio, praguejar quer dizer ser contra. Praguejar também quer dizer amaldiçoar. Pedro estava amaldiçoando ou sendo contra qualquer semelhança que as criadas, que o povo dava para ele e para Cristo. Será que nós não estamos assim hoje? Seguimos, eu estou aqui, pastor, eu sou dessa igreja, eu amo essa igreja, só que é daqui de longe, é o senhor aí no altar e eu aqui, acabou o culto, antes do senhor descer eu já estou lá na esquina, de longe. Pedro praguejava quando alguém assemelhava a ele. Tu é parecido, cara. Não, até, imagina o que ele falava, que a Bíblia diz que ele praguejava. Tá? Não falaram o que ele disse, as palavras dele. Mas imagine aí, o que ele falava? O cara dizendo, é você, é igual ele. Você é parecido com ele. O versículo antes disso, o 73, alguém olhou para ele e disse, até o teu jeito de falar te denuncia, Pedro. Tu é seguidor dele, Pedro. Teu jeito de falar te denuncia. Tem gente que tem medo do jeito de falar denunciar, o que eu disse agora. Tem medo de escorregar um aleluia lá no trabalho, tem medo de escorregar um glória a Deus lá e da Bíblia. Não negue seu relacionamento com Deus. Não pragueje a semelhança entre você e Jesus. O povo estava dizendo, tu é igual a Jesus, cara. E ele praguejava. Ele dizia que não pareço nada com ele. Rapaz, Pedro, ele era para dizer o seguinte, sou mesmo, é verdade, sou discípulo, e aí? Teve medo. Não tenha medo de mergulhar na presença de Jesus, não tenha medo de querer mais de Deus, não tenha medo de visitar mais a igreja, de estar mais na igreja, não tenha medo disso, irmão. Um outro indício de que Pedro, ou de alguém que está longe, seguindo de longe, está seguindo, mas está longe, daqui no versículo 75, olha o que diz o texto. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus e disse, o que Jesus dissera, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E assim saindo dali chorou amargamente. Sabe aquela fase que cai a máscara? Sabe aquele momento? Aí o Pedro se lembrou das palavras. Aqui mora um problema sério. Aqui tem um problema sério. Pedro se lembra. E aí, o que fazer quando eu me lembrar daquela palavra que Jesus falou comigo? O que fazer quando eu lembrar daquela palavra que eu fui no culto naquele dia? Pedro estava distante, mas agora lembra da palavra. Aí diz o texto que ele lembrou, chorou, ficou, mas saiu. Que adiantou lembrar? Esse é um indício também de alguém que está servindo de longe. Lembra do que Deus já falou, lembra da promessa que Deus liberou, mas sai, fica lá fora.
segue de longe, nega o relacionamento. O que adianta lembrar? Lembrou da palavra que Jesus falou, lembrei da profecia, lembrei do que Deus falou que ia fazer na minha vida. Chora, mas sai. O que adianta ter lembrado? Pedro era para ter feito isso aqui, ó. Lembrei, meu Deus, é verdade, eu sou um deles, sim. Inclusive eu disse, Pedro era para ter feito isso aqui, ó. Inclusive eu disse que se matasse ele, tinha que me matar também. Agora vou ter que matar dois. Lembrou da palavra. Um dia, Jesus pregando, Jesus disse: olha, se prepare, vão me pegar, vão me prender, eu vou ser levado às autoridades, vão me castigar, eu vou morrer, mas fique tranquilo, eu vou ressuscitar. O Pedro disse: que isso? Não, se te pegarem, vão ter que me levar também. Cadê o Pedro agora? Já que ele lembrou da palavra. Cadê o Pedro? Aquele que disse, aquele que prometeu. Foi ele que prometeu. O que você já prometeu para Deus e hoje está de longe. O que tanto você prometeu para o Senhor, mas hoje você está de longe, sentado lá fora. É tempo de se aproximar. É tempo de você sair lá de fora. Estou seguindo, pastor, estou bem, sai. Para de seguir de longe, irmãos. Eu sei, a palavra diz que Deus é Deus de longe, mas Ele também é Deus de perto. É Deus de longe. Às vezes a gente vacila com Ele, Ele fica longe da gente. Mas aí a gente volta, Ele fica perto. Pedro lembra das palavras de Jesus, sai, chora amargamente, mas sai. Era para ficar. Lá atrás ele só queria ver o fim. Versículo 58, a ênfase do texto é que ele queria ver o fim. Assim tem gente que só quer ver o fim. Está chegando o fim dela, ela quer ver o fim dos outros. É tempo de parar de seguir de longe. E um dos indícios é este. Lembra da palavra, chora, mas não faz nada. Sai. Como foi bom aquele culto, aleluia. Oh, Deus falou. Chora e depois não faz nada para mudar. Sai. Deixa eu te falar uma coisa. Nós só temos o apóstolo Pedro hoje como apóstolo porque Jesus foi atrás dele. Porque por ele estar seguindo de longe, por ele estar servindo de longe, ele negou o relacionamento com Jesus, ele praguejou a semelhança que ele tinha com Jesus. Nós somos e fomos criados, feitos a semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro negou a semelhança, qualquer semelhança que ele tinha. Por ele lembrar da palavra, chorar, mas não ficar, ele acabou voltando a praticar as coisas antigas. Seguir de longe é a pior coisa que tem. Seguir de longe vai me fazer praticar as coisas antigas. Pedro voltou a pescar, eu te provo na Bíblia. Pescar era fazer as coisas antigas. Como ele negou o relacionamento, não tinha outra coisa para ele fazer, era pescar. Faça uma análise na sua vida. Não é o pastor Cláudio que está mandando, não é a igreja quadrangular que está mandando. Entenda que de repente Deus está falando conosco hoje.
Como é que nós estamos seguindo? Não siga Jesus de longe, irmãos. Não siga Jesus de longe. Seguir Jesus de longe vai gerar isso. Seguir Jesus de longe, você vai ficar de fora. Começa ficando de fora de uma coisa que aí a conta não chega hoje, até gosta. Começa a ficar indiferente, acolá. Falta um culto domingo, já é normal. Vai ficando de fora das coisas que a igreja promove, das coisas que a célula promove. É indiferente. Só participa das coisas que a igreja promove quando é bênção para ele, quando é para gerar para a igreja, não quer. Vai ficando de fora, vai ficando de fora. Daqui a pouco está negando que tem um relacionamento com ele. Daqui a pouco está praguejando. Pedro, eu fico pensando, meu Deus, eu estava estudando isso aqui, pai, o que Pedro falava? Para dizer que não tinha nada a ver com Jesus. Mas ele praguejou. Não foi o Espírito Santo, não foi Deus, não foi Jesus. Eu de mim mesmo pensei. Eu acho que o Pedro falou tanta besteira para dizer que não tinha nada a ver com Jesus, que Deus falou, vai ficar feio colocar isso aqui na Bíblia. Eu vou só dizer que tu praguejou. Não foi revelação não, isso foi eu mesmo que pensei. Praguejava, para dizer que não tinha nenhuma semelhança. Aí vai ficando de fora. Eu não sou dessa célula, mas quando precisou era, né? Quando precisou de ajuda, apareceu alguém lá para abençoar, um líder. Eu não sou dessa supervisão, eu não sou dessa igreja. Quando o benefício era para ti, tu batia no peito e dizia, aqui é o meu lugar. Aí agora, está fora. A vovó dizia, dor de barriga não dá só uma vez. Não sei se tu ouviu isso da tua ou ouviu isso da minha. Lá está o Pedro fora com dor de barriga. Pedro voltou a praticar as coisas antigas. E aí vai pescar. À noite pescando. Pegou nada. Um exímio pescador. O cara que sabia onde tinha peixe. A época e tal. Foi pescado. Pegou nada. E tinha peixe, que a gente sabe. Quando ele volta, Jesus manda jogar do outro lado. Os peixes combinaram, vieram tudinho. Pegou. Isso me mostra o quê? Que seguindo de longe, irmãos, onde eu meter a mão vai dar errado. Mas eu vou dizer que sou Pedro, que andei com Jesus, que sou dessa igreja, que sou dessa célula. Mas vou trabalhar a noite toda e não vou ter nada. Vou trabalhar a vida toda e o negócio não vai dar certo. Depois de tudo, é onde eu defendo que nós só conhecemos o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, porque Jesus voltou lá com ele. E aqui eu digo para os meus líderes de célula, vale a pena voltar, que de repente tem um Pedro aí, que está longe, seguindo de longe, vale a pena voltar lá. Tem gente que não vai ter jeito, eu sei. Teve jeito para Judas? Sim ou não? Não, quando Jesus ressuscitou já tinha morrido. Então não deu tempo para Judas. A gente poderia ter uma história ruim também do Pedro. Um negou e o outro traiu. Judas traiu e o Pedro negou. E os dois, olha que Pedro estava se caminhando para isso. Mas Jesus chega lá e fala para ele, Pedro, tu me ama? Porque falar que não conhece 3 vezes de longe
é fácil. Agora dizer que ama, depois de ter negado 3 vezes, olhando face a face. Imagine Jesus dizendo: Pedro, tu me amas? Pedro na face de Jesus, dizendo: eu te amo, Senhor. Eu tive esse dia mau aí, tive essa fase aí, esse momento ruim na minha vida, mas eu te amo. Tá bom. Ele repete de novo: Pedro, tu me ama? Senhor, eu te amo, Senhor. Eu só tive essa fase ruim aqui, eu neguei meu relacionamento contigo, mas eu te amo, Senhor. Eu praguejei tudo que a gente viveu, mas eu te amo, Senhor. Pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? Pedro olha para ele, diz: o Senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus vai e responde para ele: Pedro, então venha apacentar minhas ovelhas. Teu lugar não é ir pescando, não. Teu lugar não é pescando. Vem cuidar das minhas ovelhas. Vem cuidar. Vem lembrar da minha palavra. Lembra da minha palavra, Pedro. Eu disse que eu não queria tu pescando mais peixe, Pedro. Vem lembrar da minha palavra. Chora, mas lembra. Lembra. Chora, mas faz o certo, Pedro. Sai mais da minha presença, não. Fica perto de mim. Não me serve de longe mais, não. Quem está me entendendo? Fique de pé. Fique de pé.